André, um dos 12 apóstolos de Jesus, é um exemplo notável de humildade, empatia e iniciativa. Foi ele quem apresentou Pedro a Jesus e mais tarde levou até o mestre o menino com os pães e peixes, demonstrando sua sensibilidade e disposição em servir. Além disso, André tinha uma fé prática. Ele não esperava grandes sinais para agir, simplesmente via oportunidades e apontava para Jesus. Seu papel pode parecer discreto, mas foi essencial na expansão do Evangelho. De 1 a 4 de março, Simpósio de Doutrinas Bíblicas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Participe! Meus irmãos, a paz do Senhor, está começando mais uma temporada do programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas, este ano de 2025. Sei que você estava esperando ansiosamente, porque é apenas uma vez por ano que temos essa temporada maravilhosa que dá suporte a este evento tradicional da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, presidida pelo nosso querido pastor-presidente, pastor Ailton José Alves. Este ano, o tema central do simpósio é Os Discípulos de Jesus. E hoje nós estaremos abordando a primeira lição, que vai falar sobre dois importantes discípulos, André e Tiago. Como você viu na vinheta da abertura, nesse primeiro bloco vamos falar especificamente sobre André. Nosso objetivo é entender como a vida, a trajetória, o exemplo desse discípulo pode servir de exemplo, de parâmetro, de inspiração para nós, que também somos discípulos de Jesus. Para comentar essa primeira lição, está conosco o evangelista Silas Oliveira. Evangelista Silas, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Josiel. Seja muito bem-vindo ao programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas. Amém. É uma alegria para mim estar participando deste programa, ao mesmo tempo com uma grande responsabilidade de falar um assunto tão importante, mas que eu imagino que seja de grande valia para a edificação de muitas pessoas e muitas vidas que serão edificadas nesses dias de simpósio. Abençoadas. Todos os anos estamos aqui e este ano nós começamos hoje com a primeira lição, que vai falar sobre André e Tiago, discípulos de Jesus. Antes, porém, como é a nossa primeira lição, eu queria fazer uma pequena abordagem aqui, evangelista Silas, sobre a importância, sobre a relevância deste tema. Eu queria que o senhor falasse para os nossos irmãos, a nossa audiência, a importância, a relevância. Por que estudar sobre os discípulos de Jesus? Que traz de lição para nós? Pastor Josiel, eu achei muito proveitosa e pertinente, muito pertinente esse tema, os discípulos de Jesus, porque quando falamos dos discípulos, nós nos identificamos com eles. É verdade. Jesus, ele é o tema central da Bíblia. Gênesis, Apocalipse, tudo converge para Jesus Cristo. E de forma secundária, nós aprendemos com Jesus e também nós somos seus discípulos. E podemos aprender muito com eles. A gente aprende com Pedro, com João, com Tiago, com André, com Tomé. E às vezes fazemos até aquele testezinho de se identificar com eles, né? Eu me pareço mais com Pedro, com João. Com qual é que eu me pareço mais? No estudo dessas lições, nós vamos encontrar muita gente dizendo assim, parece comigo. Ou parece com ele, né? Vamos aprender sobre Pedro, intrépido, né? João, que era um pouquinho agitado, depois amansou ele, né? Temos muitos aspectos a analisar sobre isso. É muito interessante, pastor. Porque no grupo dos 12, eu estava pensando e meditando sobre isso, temos vários perfis, vários aspectos, várias personalidades. E isso reflete um pouco o que é a igreja, né? A igreja como um corpo de Cristo é uma unidade, mas cada pessoa individualmente tem a sua realidade, tem o seu jeito, tem a sua forma, sua característica, né? Falar sobre os discípulos é falar da igreja também, né? É falar sobre a das igreja. Diferenças. Desculpe. Eu queria perguntar ao senhor, ou pedir para que o senhor falasse um pouco para os nossos irmãos, para a gente começar assim, o que é um discípulo de Jesus? O que é um discípulo? E aí aplicando isso ao relacionamento com o mestre. O que seria um discípulo? Pois bem, pastor José, discípulo é aprendiz, é aluno, né? Se a gente for pegar o significado desta palavra, inclusive isto está registrado aqui na lição, né? Primeiro tópico, quando fala sobre discípulo, diz que esta palavra no hebraico quer dizer aluno, que é o sentido mais usual que nós temos,
E no grego, essa palavra discípulo significa aprendizado. Então fala de alguém que está crescendo em conhecimento, alguém que está se aperfeiçoando em alguma área, em algum conhecimento. Todo o discipulado, ele pressupõe alguém que aprende e alguém que ensina. E aqui no caso temos Jesus como mestre, como rabi, e os discípulos, lembrando que não foram apenas estes 12 que aprenderam com Jesus, muitos outros, nós temos os 70, todos que viveram ali, de uma certa forma aprenderam com Jesus, mas de uma forma particular, esses 12 estiveram mais próximos e exerceram um discipulado integral com Jesus Cristo. Esses tiveram o privilégio de caminhar 3 anos com o mestre, né? Conviver com ele diariamente. Que privilégio, né? É muito interessante, pastor, porque quando a gente fala discipulado ou discípulo, até no contexto de igreja, quando a gente fala discipulado, por uma questão administrativa, hoje, para aqueles que são novos conversos ou novos convertidos, o discipulado pode ser uma aula, né, com um professor, com um obreiro, mas discipulado aqui neste sentido é aprender junto, né? Tem uma palavra, eu estava lá estudando sobre o assunto, que é uma palavra até um pouquinho difícil, discipulado peripatético, palavra no grego que significa caminhar, andar. Jesus era um professor que não ensinava em sala de aula, com quadro, era o professor que ensinava ao pé do monte, dentro do barco. Siga-me. Siga-me. Venha após mim. Venha após mim. Vamos caminhar juntos. Muito bem. O assunto é palpitante, mas a gente precisa focar nos personagens. Os irmãos em casa estão esperando que a gente fale sobre os personagens. Nesta primeira lição, estaremos falando sobre André, irmão de Pedro, e Tiago, irmão de João. Primeiro vamos falar sobre André, que é um dos 12 que foram chamados por Jesus. A relação dos 12 discípulos está em Mateus capítulo 10, versículos 1 a 4, em Marcos capítulo 3, versículos 13 a 19, em Lucas capítulo 6, versículos 12 a 16, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13, sendo que nessa última relação de Atos dos Apóstolos 1 e 13, não consta o nome de Judas, por razões muito óbvias. Nós vamos aprender isso durante as nossas lições. Mas vamos primeiro falar um pouco sobre André. Vamos falar para os Andrés, que aí estão nos acompanhando neste primeiro programa da nossa temporada. Quem era André? Vamos definir quem era André. André era irmão de Simão e filho de um certo João. O seu nome é a tradução do grego, homem varonil. Ele era pescador, como o seu irmão, não é isso? Sim, pastor. Silas era pescador, natural de Betsaida, e pela cronologia dos evangelhos, nos parece ter sido o primeiro apóstolo, o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus. Antes ele era discípulo de João Batista. Queria que o senhor desse assim a sua impressão inicial sobre André, que nós já amamos e durante a análise dessa lição vamos amar mais ainda porque é um personagem admirável. O que eu acho muito interessante, pastor, dessas lições como um todo, é que elas exploram cada discípulo, em tanto os mais conhecidos como os menos conhecidos. É verdade. Quando a gente fala dos discípulos de Jesus, logo vem na nossa mente Pedro, Tiago e João. Mas existe André, Tiago, Tomé. Eu acho que André, ele se enquadra aí no meio, né? Tem os mais conhecidos. Exato. Né? Tem os menos conhecidos. E tem os quase não conhecidos. Você já ouviu falar sobre Lebeu? Não? Vamos falar sobre ele, não hoje. Mas coloca aí na sua agenda para aprender um pouco sobre Lebeu, sobre o outro Tiago, né? O outro Judas. Mas vamos falar sobre André. E a gente não imagina quantas lições a gente aprende com a história desses homens. E, no particular, André foi esse discípulo, como o senhor bem citou, foi, ao que nos parece, o primeiro a ser chamado por Jesus Cristo. Era discípulo de João Batista, por certo, ouviu a mensagem que João Batista pregava, a mensagem do arrependimento, da necessidade de batismo. Mas quando ouviu João Batista dizer, está em João capítulo 1, quando Jesus estava sendo batizado e João Batista falou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo",
André entendeu que ele era o Messias, que Jesus era aquele quem eles estavam aguardando, sem reservas, sem oposição de João Batista. Ele de imediato, ele começa a seguir Jesus. Em primeiro lugar, não houve um ciúme de João Batista em perder um discípulo, né? João Batista, eu creio que ele ensinou pelo exemplo isso, André, porque a gente vê essa mesma característica. Isso. João Batista, em todo momento, está dizendo: eu sou a voz, eu sou aquela pessoa que está preparando o caminho. E André, que a gente vê na sua biografia, que ele foi essa pessoa que não se preocupava muito de aparecer, ele não estava muito preocupado em ter um título, um nome, mas queria contribuir para o reino. Absorveu isso de João Batista, né? Exato. Ele recebeu como herança a discrição, né? A simplicidade, a modéstia. Que é uma virtude que em muitos lugares está em falta. Né? Esses dias modernos. Mas André, ele aprendeu isto, né? Então começou a seguir Jesus. Outro detalhe, pastor. André, como eu citei, ele foi o primeiro a ser chamado. Mas nunca usou isso, nunca reivindicou isso. Pois é, ele poderia reivindicar isso. Olha, ele foi o primeiro dos 12. É o critério de antiguidade. Me respeitem que eu sou mais velho. Eu poderia até dizer assim a Pedro, né? O seu irmão: olha, eu te trouxe a Jesus, então eu tenho aqui a preeminência, eu tenho a prioridade aqui, mas nunca fez isso. Nunca fez. E até com relação ao seu irmão, a gente vai ver mais à frente, João 1:41 e João versos 41 e 42 mostra, foi André que apresentou Pedro a Jesus. Pedro se tornou essa pessoa de destaque, né? É o mais destacado. O mais destacado, o pregador que pregou no dia de Pentecostes, e 3.000 almas se converteram. É verdade. Tornou-se líder da igreja. Mas André, em nenhum momento, a Bíblia não registra nenhuma crise de ciúme, nenhum conflito pessoal. Ele era muito bem resolvido e sabia qual era a sua função no reino de Deus. Então, André, essa pessoa, se pudéssemos dizer, eu acho muito interessante o finalzinho aqui de um dos tópicos da lição, que diz assim: André, esse discreto, mas notável discípulo, né? Ponto 2, no finalzinho, ele diz, esse discrição é o que define André. Embora não se veja muito falar dele, das suas ações, mas ele estava ali, estava sempre... Ele estava sempre presente. Sempre presente. Discreto, né? Mas foi fundamental. Isso é uma lição maravilhosa, né? Aprenda isso, reserve esta frase, pontue em seu coração. Discreto, mas notável. Discreto, mas notável. Tem uma coisa interessante que quando André ele ouviu João Batista falar sobre a pessoa de Jesus e como o senhor mencionou, e vendo passar a Jesus, João Batista, né, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo ele dizer isto, seguiram Jesus. Um deles, André. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele disse: vinde e vede. E ele foi. Creu sem reservas, sem questionamento. É uma lição que André nos ensina, né? Nunca questionar Jesus, nunca duvidar da palavra de Jesus. Ele simplesmente seguiu. Jesus perguntou: que buscais? Quero saber onde é que o senhor mora. Ele disse: venha comigo. Ele foi. Aí a lição nos fala que ele creu em Jesus sem reservas. E ele representa aqueles que se aproximam de Jesus e se deslumbram, se apaixonam por Jesus. Eles ficam dispostos. André é um exemplo e tipifica aquela pessoa que segue a Jesus independente de qualquer circunstância, independente do amanhã. Há pessoas, pastor, até na prática da evangelização, quando a gente prega para alguém, uma das objeções mais comuns que alguém faz é: e amanhã, como será? E isso que eu tenho, sempre deixar? André, quando viu que Jesus era o Messias, ele não questionou mais nada. Ele simplesmente seguiu. Discípulo não questiona, segue. Coloca isso no seu coração, viu? Eu lembrei de um testemunho de uma irmã. Eu não vou mencionar o nome porque eu não estou lembrado do nome mesmo, mas não é necessário o exemplo. O testemunho é suficiente. Ela ficou enferma, uma doença grave, gravíssima. E ela disse: eu vou à igreja,
e eu vou em busca de cura. Se Jesus me curar, eu me torno discípulo de Jesus, vou segui-lo, vou servi-lo. Se ele me curar e demonstrar poder, eu vou me tornar um crente, um cristão. E eu fui para a igreja. E aí encontrou Jesus na igreja. E falaram sobre o Jesus de André para ela. E o Jesus de André para ela disse assim, segue-me. E ela começou a seguir. E quando começou a seguir Jesus, perguntaram, e aí, ele te curou? Ele disse, mas agora não faz nenhuma diferença. Se ele me curar, sou discípulo de Jesus. Se ele não me curar, eu estou apaixonada por Jesus, deslumbrada. Foi o que aconteceu com André. André representa aqueles que se deslumbram ao se aproximar do Mestre e o seguem sem reservas. É maravilhoso. Glória a Jesus. Eu queria passar à frente um pouquinho, Evangelista Silas, porque nós temos muitos assuntos para falar, mas essa semana eu conversava com o pastor Jefferson, aleluia, e ele disse uma coisa interessante. Ele disse que leu, em uma literatura ele encontrou falando sobre André, e ele disse que quando André ele teve contato com Jesus e viu Jesus pregando, falando, ensinando, ele começou a pensar, meu Deus, eu preciso levar Pedro para Jesus, ele precisa ouvir isso. Então André, ele começou a ser motivado a levar pessoas a Jesus. É uma característica de André. Ele passou a ser motivado a levar pessoas a Jesus. Eu queria que o senhor falasse sobre essa característica de André, que ela é muito importante, precisa ser pontuada. Uma das virtudes mais notáveis, se não a mais notável a respeito de André, ele teve acesso a Jesus Cristo, pessoa mais importante, né? Pessoa, a divindade de Cristo. E de posse desse conhecimento, de posse desta companhia, ele disse, eu não vou ser exclusivista, eu preciso compartilhar, eu preciso que outras pessoas tenham esse contato também, né? André se tornou, ficou conhecido como aquele que levava ou apresentava as pessoas a Jesus, por vários motivos. A gente vai ver alguns deles aqui. O primeiro, o fundamental, é que aquelas pessoas que André levava a Jesus, ele levava no propósito de que elas fossem mudadas, transformadas, impactadas pela presença, pelas palavras de Jesus Cristo. O seu próprio irmão, isso é interessante, em outra lição isso vai ser pontuado de forma muito clara, Pedro. Quando André apresenta Pedro a Jesus, seu nome era Simão Barjonas, filho de Jonas. Isso. E Jesus coloca então esse nome de Cefas ou Pedro, né? Pedro. A gente pensa que é um nome de início, mas foi um nome colocado por Jesus. E esse nome gerou uma transformação na vida de Pedro. Então, quando André levava as pessoas a Jesus, levava na expectativa e no propósito de que aquelas pessoas fossem mudadas, fossem transformadas. Se por um lado é importante vermos a história de Pedro, que pregou e muitas vidas se converteram, igualmente importante é a missão de André. A missão de André. Né? Só contando experiência, pastor, certo pregador, um dia foi pregar em uma cruzada evangelística e naquele dia Jesus salvou várias almas. Né? E quando terminou o culto, aquele culto em que Deus coopera com a gente, o Espírito Santo ajuda, e a gente sai um pouco orgulhoso. Aquele pregador saiu do culto assim, orgulhoso. Feliz demais. Havia pregado e tantas vidas aceitaram. Mas Deus ensinou a lição a ele, porque quando ele saiu, uma velhinha encontrou ele e disse, que bênção o culto hoje, né? E, olha, muitas vidas aceitaram, e aquela velhinha disse, eu passei a semana inteira intercedendo, orando e jejuando para que essas vidas viessem à frente. E aí ele caiu em si e entendeu, não foi só eu, o resultado não foi por mim, mas é um trabalho discreto, os notáveis discretos que estão ali. Os Andrés de Deus, os Andrés de Deus. André levou Pedro a Jesus, foi André quem descobriu o menino lá na multidão com os pães e os peixes, 5 pães e 2 peixes. Foi André quem levou a matéria-prima do milagre para Jesus. Né? Foi André quem achou aquela criança ali, aquele adolescente, aquele menino, com 5 pães e 2 peixinhos, e ele trouxe o menino a Jesus. Né? Ele representa, como o senhor disse, os discípulos discretos,
mas que sempre estão à disposição do mestre quando o mestre os requisita. Não cabe, não é necessário, até porque os Andrés de Deus não precisam disso. Não cabe dar nomes, mas na nossa trajetória assim, de fé, na igreja, encontramos muitos Andrés, né? Encontramos, pastor. Pessoas que foram úteis e foram canal de Deus para abençoar muitas pessoas. Eu conheci, pastor, tive a oportunidade de ter na minha trajetória e conhecer um dirigente de campanha, um servo de Deus, muitos anos dirigia, um homem experiente, e que na campanha por onde ele passou foram formados auxiliares, hoje tem presbíteros, ministros, e que atribui parte da sua formação ao jeito, às características que esse homem influenciou. Eu conheço André. Eu sou uma dessas pessoas que foi formado, esse irmão. Ele foi a primeira pessoa que me colocou para dar uma saudação em um ponto de pregação, pregar em uma consagração. Hoje, pela misericórdia, estamos cooperando com o pastor e com a igreja, com o ministro. Ele está na mesma função que sempre exerceu. É um André de Deus, que viu várias pessoas ascenderem, Deus abençoá-las. Ele esteve ali e nunca fez questão, nunca reivindicou, entendeu que seu propósito no reino, a sua função é ser um canal de bênçãos, formar pessoas. É ser André, discreto, mas notável. Eu gostei tanto disso, né? É tão evangelho, né? Isso é característica dos discípulos de um discípulo de Jesus, né? A discrição, a humildade, até porque Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós já estamos terminando este bloco, né? Só pontuando que Deus precisa dos Andrés, né? Deus precisa de Pedro, mas ele precisa que alguém leve Pedro a ele, né? Jesus está esperando que os Andrés levem André leve o Simão para ele, e ele tem o poder de fazê-lo Cefas, não é verdade? Então André é o canal de Deus para que outros sejam abençoados, né? Então o André fala, o André ora, o André prega, o André evangeliza, o André abençoa, o André visita, esperando que Jesus faça o milagre. Ele é simplesmente portador da matéria-prima para o milagre. Nós vamos a um breve intervalo, evangelista Silas. Esse tempo passa rapidinho aqui. Muito rápido. Vamos a um breve intervalo e na volta iremos abordar o segundo personagem da nossa lição de hoje, que é o discípulo chamado Tiago, Tiago o Maior. Voltamos em instantes, até já. Tiago, o Maior, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus e uma figura marcante entre os apóstolos. Filho de Zebedeu e irmão de João, ele tinha uma personalidade forte, marcada por coragem, zelo e profunda lealdade ao mestre. Desde o início, Tiago demonstrou ousadia ao deixar tudo para seguir Jesus, integrando o seleto grupo dos 3 discípulos que testemunharam momentos únicos como a transfiguração no monte. Ao longo de sua caminhada, Tiago aprendeu que verdadeira grandeza não está no poder, mas no serviço. Ele foi o primeiro dos apóstolos a enfrentar o martírio, provando sua fidelidade até o fim. De 1 a 4 de março, Simpósio de Doutrinas Bíblicas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Participe! Estamos de volta com o nosso primeiro programa da temporada 2025 do Simpósio de Doutrinas Bíblicas. Queremos só lembrar você que estamos também pelas redes sociais, tá bem? Você pode compartilhar o link do nosso programa com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas que o Espírito Santo tocar no seu coração. Caso não seja inscrito, se inscreva nos canais da Rede Brasil, tá bem? Isso é importante, tá bom? Importante para que outras pessoas sejam alcançadas também
por essa programação tão abençoada, tão abençoadora. Voltamos agora para falar sobre o nosso segundo personagem, o evangelista Silas, que é Tiago, conhecido como Tiago o Maior, porque teremos uma lição que vai falar sobre outro Tiago, chamado Tiago Menor. E a questão de ser maior ou menor, ela não é relevante. Alguns dizem que é pela importância do mistério, outros dizem que é por conta da idade, alguns dizem até que é pela questão física, pela estatura. Então, isso não é relevante, não é importante. Vamos falar sobre Tiago, o irmão de João, né? Um dos 3 do círculo íntimo de Jesus. Eu queria deixar essa parte para o senhor falar, queria que o senhor falasse para os nossos queridos irmãos sobre Tiago, o maior, o irmão de João. Amém, pastor. Tiago, ele está no grupo dos 3, né? Pedro, Tiago e João. Aqueles nomes que de imediato vêm quando a gente ouve a palavra discípulo de Jesus. Você é tão correndo, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Então toda criança já sabe que dentre os 12 tem Pedro, Tiago e João. Irmão de João, né? Era o irmão mais velho. E esse Tiago aqui, como é denominado ou classificado como maior, filho de Zebedeu. Marcos 1:20 nos mostra que eles estavam na pescaria, dá a entender que eles tinham empregados, então se mostra ou se revela de que eram pessoas de posses, assim, de condições, não é? Então, eles foram chamados por Jesus, tanto ele como João, para uma vida de renúncia, uma vida de abnegação. Era empresário, né? Um empresário. Acredito que o pai, né, o Zebedeu, tinha uma companhia de pesca, né? Exato. E eles trabalhavam nessa companhia com o pai e era uma família próspera porque eles tinham empregados. Então Jesus alcança Tiago e o chama para ser discípulo. E a primeira lição que Tiago nos ensina, que eu queria que o senhor abordasse isso com os nossos irmãos, era: deixou a sua vida próspera para seguir a Jesus. E quando a gente fala aqui sobre vida próspera, eu não queria fechar o ciclo, né? Eu não queria falar somente prosperidade material. Eu estou querendo falar daqueles que abandonaram coisas que eram importantes, que pode ser riqueza, fama, bens, circunstâncias, né? Títulos, currículos, não sei. Ele deixou a sua vida cômoda para seguir a Jesus. É uma característica de um verdadeiro discípulo de Jesus, a disposição de deixar coisas ou pessoas por conta de Jesus. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Talvez seja um modus operandi de Jesus chamar, pastor. É verdade. Porque quando a gente analisa o chamado dos discípulos, Jesus ele não explicava muito. Ele passou, falando de outros discípulos, ele passou na coletoria de impostos e disse a Mateus: segue-me. Simplesmente assim. Só esta palavra. Mateus poderia questionar: pastor, Senhor, qual é o meu ganho? Qual é a minha vantagem? Qual vai ser a rentabilidade? Qual vai ser a vantagem? Não houve nenhum tipo de palavra além dessa de segue-me. Com Tiago e com João, a mesma coisa. Diz a Bíblia que eles estavam lavando as redes e Jesus passou e disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Não disse mais outro detalhe, né? Eu gosto muito de uma música em que a letra dela diz assim, que Jesus não fez promessas humanamente convincentes. Nada que enchesse os olhos. Só disse a eles que eles seriam pescadores. Jesus usou uma metáfora e disse: vocês hoje pescam peixes e a partir de agora vocês vão pescar homens. Como, quando, de que forma, qual vai ser a base, qual vai ser a estrutura, qual vai ser a plataforma de conforto, de apoio, Jesus não disse nada. Apenas falou e foi algo muito rápido. Assim como André, que a gente já comentou aqui, ele teve a prontidão de seguir. Eu gosto muito do texto de Lucas 5:11, no finalzinho do versículo, diz assim: eles deixaram tudo e seguiram. Absolutamente tudo, né? Se desprenderam daquelas coisas, como o senhor bem citou, de funções, profissões, título, fama,
questões familiares, eles abriram mão de tudo para seguir a Jesus. E um outro detalhe, de forma muito rápida. Jesus falou, eles foram, quando se deram conta, já estavam seguindo. Uma ruptura. Não teve um período probatório, né? Exato. Foi já. Foi muito rápido. Me permita, pastor, em outro momento, a gente até estávamos conversando a respeito do chamado de Deus na vida dos servos do Senhor, pastores, obreiros, presbíteros, e comentávamos a respeito dessa forma repentina, né? Que às vezes está tudo calmo, tranquilo, e de repente acontece algo, a pessoa é chamada, quando se dá conta, já está envolvido, já está inserido. Para não dar tempo, né? Desistir. Essa vida próspera, a gente poderia colocar um outro adjetivo aí, né? Vida cômoda, vida confortável, vida projetada, né? Que certamente João, Tiago e os demais, Pedro, tinham suas aspirações, seus planos, seus projetos, como muita gente que está nos ouvindo aqui, nos assistindo aqui, também tinham sua vida próspera, sua vida cômoda, sua vida projetada, sua vida definida. Eu queria perguntar para você, o que é que você teve que deixar por conta de Jesus? Muita coisa, né? Mas eu pergunto, não valeu a pena? Como valeu a pena, né? Então, Tiago representa essas pessoas que, como diz a lição, ele representa todo aquele que não prioriza a sua vida diante do chamado do Mestre e abre mão de tudo aquilo que o separa dos desígnios de Deus. E aqui não fala só sobre chamado ministerial. Você é chamado para ser discípulo. É chamado para ser cristão. Chamado para ser crente. Né? A vida cristã, pastor, já começa com a renúncia. A renúncia. Renúncia da vida velha. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Né? E Jesus é muito enfático, né? Jesus é muito, muito enfático quando ele diz que aquele que não deixar tudo por ele não é digno dele. Eu gosto dessa expressão, não é digno de mim, porque digno de mim não é somente digno de receber honras e destaque. A expressão digno de mim não é confiável. Dignidade ali é confiança. Jesus, aquele que não deixa tudo por mim, não merece que eu confie nele. Não merece que eu faça investimento na vida dele. Ao contrário, como Tiago, aqueles que deixam tudo por Jesus se tornam aptos para receber os investimentos de Deus. Meu irmão Tiago, os Tiagos de Deus que estão aí, né? E todos nós somos Tiagos de Deus. Deus te abençoe. Evangelista Silas, depois que deixou tudo, né? Como o senhor bem pontuou, deixou a vida próspera, a vida confortável, a vida projetada, a vida idealizada, a vida sonhada, a vida vivida. Tiago entra para o seleto grupo dos 12. E, como o senhor bem pontuou, entre os 12 haviam os 3. Entre os 3 havia um que era mais chegado, aquele que deitava a cabeça no peito de Jesus, mas essa é a 6ª lição, tá? Nos acompanhe. Ele passou a ser do ciclo dos 3, né? O trio mais chegado. Pedro, Tiago e João. Esses viveram experiências maiores do que os demais. Eu queria que o senhor falasse sobre esse viver intensamente ao lado do Mestre, que é a proposta de Jesus, não só para Tiago, mas para todos nós. É justamente isso que eu ia dizer, pastor. A proposta de discipulado que Jesus ele trouxe aos discípulos é um discipulado intenso, de convivência diária, né? Comer junto, andar junto, dormir, viajar junto. Então esse discipulado foi muito intenso para todos eles. Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio, a honra de estarem com Jesus nos momentos mais íntimos da vida dele, né? Em que Jesus ele abre um pouco da sua intimidade, revelando seu poder. Em outros momentos ele revela a sua glória a eles, e eles ficam extasiados com isto, né? É uma grande honra, né? O discipulado pressupõe
intimidade. Quanto maior a intensidade dessa intimidade, maiores resultados haverá no discipulado. Então, o impacto que João, como apóstolo, deixou Tiago e Pedro, muito se deve também a essa intimidade que eles tiveram com Jesus. A Bíblia nos mostra alguns momentos em que estavam Jesus, Tiago, Pedro e João. Um deles, por exemplo, numa visita. Olha que coisa maravilhosa. Jesus visitava muitas casas, Jesus entrava em muitas residências, mas havia situações que ele entrava somente com os 3. Uma das ocasiões foi quando ele foi à casa de Pedro e curou a sua sogra que estava enferma, né? Capítulo 1 de Marcos, versículos 29 e 30. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. E então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a e imediatamente a febre deixou. Uma visita em que participaram Jesus, Pedro, Tiago e João. Nós temos a casa de Jairo, né? Que foi um outro milagre. Eu costumo chamar são os milagres domésticos, né? Dentro do ambiente da casa. Jesus curava nas ruas, nas vilas, no monte, mas tanto nessa ocasião que o senhor falou, a sogra de Pedro, como a filha de Jairo, Jesus entra na casa, e o caso da filha de Jairo é mais significativo porque haviam outras pessoas lá dentro da casa, estão todos esperando Jesus chegar, conforme está em Marcos capítulo 5, versículo 37, e Jesus aí, ele é muito claro, ele de forma expressa, ele separa, ele diz àqueles que deveriam ficar mais afastados e entram no quarto o pai, a mãe e os discípulos mais íntimos. Jesus opera um milagre na vida daquela menina, Tiago tem o privilégio de ver Jesus fazer. Em alguns momentos Jesus deixa muito claro essa separação do círculo de intimidade. Né? Em outra ocasião que a Bíblia mostra, exemplo em Mateus capítulo 13, capítulo 14 e 15, Jesus multiplicou pães e peixes e a multidão estava ali. A Bíblia diz que havia muita gente, milhares de pessoas, só que quando saíram dali, Jesus ordenou aos discípulos a ir ao outro lado, né? Navegar pelo Mar da Galileia. Perfeito. Então saiu da multidão para 12. E lá no meio, Jesus operou o milagre, né? Dos 12, Jesus ainda faz uma distinção e separa 3, né? Nessa ocasião que eu estou citando aqui, a pessoa que teve o privilégio de ir para um círculo mais íntimo foi Pedro. Jesus saiu de uma multidão de 5.000 pessoas, ele foi para 12 que estavam dentro do barco, mas o único que pulou do barco e caminhou sobre as águas foi Pedro. Então, em muitos momentos, Jesus vai dando essa ideia de intimidade. Eu estou separando os círculos de pessoas. Né? Tiago estava na Transfiguração. Também. No Getsêmani, no lugar mais afastado, estava também Tiago. Tiago, ele era do ciclo de intimidade, né? Do ciclo mais fechado, né? E o senhor falou uma coisa muito interessante. Aliás, o senhor falou muitas coisas interessantes, mas as últimas interessantes que o senhor falou sobre os milagres domésticos. Olha, isso é importante, você que está aí acompanhando a programação. Milagres domésticos. Jesus quer operar milagres dentro de casa, né? Milagres dentro de casa. Milagres domésticos. Não esqueça nunca isso, viu? Milagres domésticos. São milagres personalizados só para sua casa, viu? Há milagre de Deus só para sua casa. Os teus milagres domésticos. Há até o caso também, a gente vai um pouquinho agora para o Antigo Testamento, só para citar. Pois não. A viúva, né? O marido havia falecido, lá no segundo livro dos Reis fala, e Jesus multiplicou o azeite. E aquele milagre, quem participou e quem viu foi ela e os filhos. Jesus multiplicou o azeite, né? Ela até pediu vasilhas emprestadas, mas Jesus fez um milagre dentro daquela casa para a mulher e os filhos. Que maravilha! Jesus também tem círculos mais íntimos. Isso. Né? Jesus tem pessoas que chamam para... É muito interessante, né? Eu lembro agora que quando Gabriel foi enviado para falar com Zacarias, Zacarias disse, como é que eu vou saber que o que estás me dizendo vai acontecer? Aí o anjo falou assim, eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus. Assistir ali é estar no círculo íntimo. Ele disse assim, eu sei porque eu estou lá. Eu sou do círculo íntimo de Jesus, eu estou na sala. Tem informações que outros não têm.
Então, Tiago, Pedro e João, Tiago especificamente estamos falando, Tiago era dos mais chegados e ele participou de momentos especiais do ministério de Jesus. Já caminhando para a definição do programa aqui, porque o tempo passa mesmo, o último ponto que eu queria falar aqui com o senhor é sobre Tiago ser o primeiro mártir dos 12. Não o primeiro da igreja, que todo mundo sabe que foi o diácono Estevão, mas dos 12, daqueles que Jesus quis chamar, né? Dos 12 que ele chamou os primeiros, ele foi o primeiro mártir. Ele foi morto à espada por ordem de Herodes, que perseguiu e matou muitos cristãos. Então eu queria falar sobre isso. Ele representa, personifica aqueles que sofrem por amar Jesus, que têm suas vidas sacrificadas, provadas, que são mártires em sua casa, em sua família, não morrendo, mas são aqueles que são o instrumento de Deus, a pessoas, a discípulos de Jesus, a pessoas que estão aqui nos assistindo e dentro da sua casa. Elas são os mártires, são aqueles que sofrem, são aqueles que entregam suas vidas, são aqueles que se gastam para alcançar os demais da família. Eu queria que o senhor falasse só um pouquinho sobre isso, sobre Tiago como o primeiro mártir dos 12. Ele representa para nós. Isso está registrado, né, pastor, em Atos capítulo 12, versículos 1 e 2. Vou ler aqui para a gente compreender melhor. Diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Eu acho interessante a forma, né? A crueldade que Lucas descreve aqui, que ele cita que Herodes, ele perseguiu e maltratou. Então foi uma morte com dores, com tortura, né? A espada, vergonhosa, sofrimento. Tiago, dos 12, foi o primeiro que sofreu esse martírio. Uma lição interessante que a gente percebe aqui, e falando propriamente de Tiago, é que a disposição e a renúncia dele foi tão intensa que ele custou a própria vida. Ele custou a própria vida. Não somente dele, Pedro também, né? Custou a vida de Pedro e outros que se disporam. As marcas que Jesus deixou nele geraram tanta convicção que eles não tiveram mais a vida como preciosa. Gastaram essa vida por uma causa, por um objetivo, por um propósito. E o senhor citou até casos de pessoas que se sacrificam, não seja o caso de dar a própria vida, de morrer, mas fala de sacrifícios que nós fazemos para o benefício de outras pessoas. Uma mãe que se sacrifica para ver o filho nos caminhos do Senhor, ver as virtudes cristãs inculcadas, colocadas na mente, no coração, o sacrifício de um pai, de um líder da igreja. A vida cristã envolve sacrifícios pessoais, né? E sacrifícios nossos em prol de outras pessoas, né? Jesus, ele se sacrificou na cruz por todos nós, mas à nossa medida nós nos sacrificamos uns nos outros. Quantas vezes já ouvimos alguém falar com propriedade que há pessoas que estão firmes na fé, que estão caminhando bem porque há alguém de joelhos, há alguém pagando o preço. Tem um Tiago. Há um Tiago que está pagando o preço. É um Tiago. Eu não sei com quem mais você se identificou. Se com o André, se com o Tiago, se com os dois. A gente queria concluir essa nossa singela análise desta primeira lição. E a pergunta é: por que o Senhor escolheu André? Por que o Senhor escolheu Tiago? Você pode estar perguntando. Eu responderia essa pergunta se você me respondesse a pergunta que eu lhe faço. Por que Jesus escolheu você? Por que você, André? Por que você, Tiago? Só uma explicação. Marcos capítulo 3, versículo 13 diz: ele subiu ao monte, orou e escolheu para si os que ele quis. Ele quis André, ele quis Tiago, ele quis você. E quis outros. Vamos analisá-los a partir de hoje, né? Teremos 7 programas, né? Hoje foi o primeiro. Falamos sobre André e Tiago. E o próximo vai abordar Filipe e Bartolomeu, depois Mateus e Tomé, Tiago menor e Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Meu Deus, que vamos aprender com Judas Iscariotes? Vamos aprender. João, o discípulo amado, e Pedro, o discípulo intrépido.
Evangelista Silas, eu queria agradecer muitíssimo a você, em nome da nossa igreja, do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e pedir que o senhor trouxesse as suas considerações finais, trouxesse a sua palavra final para os nossos queridos irmãos e nossa audiência. Amém, pastor. Sou muito grato pela oportunidade de estar aqui. Nossa gratidão extensiva ao pastor presidente, que nos dá a honra, o privilégio de poder cooperar, comentando um pouco sobre esta lição tão importante, tão rica para nós, que nos identifica. Eu me identifico muito com os discípulos de Jesus, porque a Bíblia não faz questão de esconder as suas limitações, as suas falhas. De Tiago, a sua impetuosidade, né? Sua ambição, a Bíblia não esconde isso, e assim como eles, nós também temos as nossas falhas, e apesar disso, Deus nos escolheu para servirmos de algum modo. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade, e imagino que esta lição é uma lição que a gente tem que pensar, estudar ela para a vida inteira. Sempre que a gente estiver falhando em alguma coisa, como discípulo de Jesus, a gente lembrar do que esses homens eram, o que eles se tornaram, como foi que eles aprenderam esta caminhada. Senhor, seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Muito obrigado, pastor. Amém. Queria que o senhor fizesse a oração final e abençoasse todos nós. Amém. Vamos orar, pedir que Deus continue nos ajudando. Quero me dirigir até a você que nos assiste e que talvez pense, olhe para o perfil de cada discípulo, olhe para os feitos que eles conseguiram fazer pelas mãos do Senhor, e ache que é algo distante, mas eles eram iguais a mim, iguais a você. Assim como Deus escolheu eles, Deus pode escolher você, e você também é um alvo da escolha de Deus. Tudo que a gente precisa é se entregar a Ele por completo. Ore comigo. Querido Deus, neste momento, eu quero nos colocar diante de Ti, depois de meditarmos na Tua palavra. Damos graças. Queremos Te rogar, Senhor, que as Tuas virtudes sejam implantadas em nós. Ó Senhor, que a cada dia possamos aprender contigo, aprender a andar, a falar, a se comportar, a agir. Aperfeiçoa, Senhor, o nosso caráter, a nossa vida, nos molda, nos nomeia para que estejamos prontos para aquilo que Tu queres fazer através de nós. Que muitas vidas sejam alcançadas através deste assunto, ao ler esta lição, ao ouvir e assistir este programa, que sejam tocadas, impactadas e que possam entregar-se por completo nas Tuas mãos, sejam úteis, que estejam disponíveis para o Teu reino, para a Tua obra. Nós queremos Te agradecer por este momento tão edificante. Queremos Te pedir por vidas que estão enfermas, outras que estão distantes dos caminhos do Senhor, que retornem, que encontrem a Ti, ó Pai. Eu quero Te louvar e Te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Recebo o nosso sincero agradecimento. Obrigado pela sua audiência. Esse programa ficará disponível no canal do YouTube da Rede Brasil Oficial. Aproveite para compartilhar com seus amigos e familiares. Até o próximo programa, em nome de Jesus. André e Tiago nos ensinam que devoção, voluntariedade, amor e sacrifícios são marcas inseparáveis na vida de um discípulo de Jesus.